Vamos pensar um pouquinho sobre o medo em si. O que é medo, né? De onde vem o medo? Por que sentimos medo? O medo é uma coisa que você adquire. Você não nasce com medo. Dá pra perceber que um nenezinho, ele não tem medo. Ele até deveria ter, né? Porque ele sofre muitos perigos. Mas então, ele vai em lugares, ele põe a mão nas coisas, ele come o que sem nenhum medo. Começa a andar, é o drama das mamães. Porque a criança que está lá no bercinho está meio protegida. Ele pode se rolar ali na cama, tentar pular, mas quando começa a andar, ele vai em qualquer lugar. Ele vai na janela, ele vai na tomada, ele vai nos lugares que tem risco de queda, de dor, porque ele não tem medo, ele se joga. Aí, ao longo dos anos, ao longo da vida, você vai adquirindo medo a partir das más experiências. Então, aquele provérbio famoso que fala que cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, por quê? Porque ele vê aquela linguicinha, lembra da cobra e fala, opa, não vou chegar perto desse negócio aí não. Porque já sabe que se ele for cutucar, vai sentir dor. Então, o medo é um sentimento adquirido. O medo não é racional. E quando a gente pode olhar na Bíblia aqui, a gente vê esses medos, aqui a gente pediu para os nossos ouvintes categorizarem os medos, né? Ninguém falou nisso aí, mas tem muita gente boa que tem medo de fantasmas. Sabia disso? Medo de fantasma. Se não tivesse medo de fantasma, não tinha tanto filme de Hollywood falando de fantasma, porque eles falam na coisa que você sente medo. Então você fica vendo aqueles negócios lá e começa a acreditar que pode acontecer. Aquelas histórias contadas ao pé da fogueira na meia-noite no acampamento, lá no meio do mato, depois ninguém dorme nas cabaninhas, medo. Os adolescentes buscando esse clima de terror, de suspense, de medo. Por quê? Porque é um sentimento que está intrínseco ao ser humano. Medo de fantasmas. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala do medo de fantasmas. Sabia dessa aí? Gente muito boa, de grande patente espiritual, tinha medo de fantasmas, medo desse ambiente esotérico, medo desse mundo sobrenatural que nós não conhecemos. Você tem medo aí de espíritos, lobisomens, mula sem cabeça, saci pererê, fantasma? Você não dorme à noite? Aqui deve ter muita gente. Eu vou categorizar, hein? Não dormir por ansiedade, pânico é uma coisa. Por medo, você dorme com a luz acesa, porque se escurecer pode acontecer alguma coisa. Toda criança passa por essa fase, né? Medo de dormir sozinho, medo de um monstro. Mateus 14, aqui no versículo 26, está contando a história a partir do 22 de Jesus voltando da sua pregação, os discípulos no meio do barquinho no Mar da Galileia, que é um lago, e ele veio andando sobre as águas na madrugada. Ele foi orar, e aí na quarta vigília da noite, 3 da manhã, ele está lá andando sobre o mar. Em versículo 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Ó que coisa aqui, hein? Gente maior de idade, né, barbudo ali, pescadores dentro de um barquinho, só que eles tinham medo de fantasma. E aquele medo veio sobre eles, quando eles viram aquele vulto andando sobre as águas, eles não pensaram, Jesus Todo-Poderoso está aqui conosco. Eles não pensaram, estamos mais protegidos agora do que antes. Eles pensaram, um fantasma vai nos pegar e Jesus não está aqui. Gritaram com medo. Aí Jesus falou, calma, sou eu. Não temais, não tenham medo. Você tem medo dessas coisas sobrenaturais? Desse mundo sobrenatural? Dessa ameaça que alguém faz, que vai rogar uma praga sobre você? Você tem medo de receber uma corrente dessas que antigamente vinha por cartinha e agora vai por e-mail e por WhatsApp? Aí você recebe e fica assim, meu, se eu não passar pra frente, vem aquelas historinhas, fulano de tal não passou pra frente e cortou a mão, e o outro passou pra frente e recebeu um prêmio bilionário. Você acredita nessas pataquadas aí? Ou é daquele que fala, não acredito, eu não acredito, mas por via das dúvidas, né?
ninguém sabe melhor. Eu tenho um amigo já tá de idade hoje, né? Mas naquela época que eu trabalhava no mercado financeiro, ele me mandava sempre essas correntes. Porque ele falava, Paulo, eu tenho que mandar, senão eu não vou dormir direito. Aí você não acredita, eu prefiro me garantir, então manda pra você. Aí eu falei, manda que eu jogo tudo aqui no lixo, não tem problema nenhum. Agora, quem tem medo de fantasma, quando vê um vulto, já sai berrando. Medo de fantasma, discípulos. Outro medo muito, muito famoso, que também tá aqui na Bíblia, na sequência aqui, né? Medo de se afogar. E esse é o medo adquirido. Porque o medo de se afogar, medo de água, a água não é um elemento natural. Ou seja, o homem não nasceu para ficar dentro da água. Então, tem gente que sabe nadar, tem gente que não sabe nadar. Eu conheço pessoas que nadam maravilhosamente bem, ficam lá, pode ficar horas, literalmente, indo e vindo numa piscina. Eu nado que nem um prego. Então, eu sei sobreviver ali, eu sei me debater, eu sei dar as braçadas. Agora, se eu precisar ficar lá 20 minutos nadando, eu paro. Não sei nadar direito. E aí, então, mas não tenho medo de água. Só que tem gente que não entra na piscina. Tem medo de se afogar. Quando vai batizar, o cara não consegue, porque ele tem a sensação de que ele vai morrer afogado se ele submergir a cabeça. Medo de se afogar. E olha esse medo aqui interessante, porque a sequência dessa passagem de Mateus 14, quando Jesus fala, sou eu, o Pedro fala, é você mesmo, Jesus? Posso ir com você aí? Aí ele falou, bem, passagem famosa, Pedro andando sobre as águas. E aí no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Olha que interessante isso. 2 medos seguidos. Primeiro, Pedro foi um dos que gritaram, é um fantasma. Agora ele está todo corajoso, vendo que é Jesus, quer andar em cima das águas. E quando ele começa a andar, tá lá, não afundou. Mas aí o vento começa a bater, a situação começa a mudar, e ele olha para a situação e não para Jesus. Essa aplicação é famosíssima. E começa a afundar e teve medo. E Pedro era um pescador. Pedro não tinha problema com nadar, não. Ele não era um cara que fugia da água. Ele vivia naquele elemento. Quando ele viu Jesus ressurreto na praia, ele se despiu, aliás, ele se vestiu, porque estavam nus lá pescando, ele se vestiu e se jogou na água para ir atrás de Jesus, saiu nadando. Ele não tinha nenhum problema de nadar. Mas naquela circunstância, ele teve medo. Então tem situações que você pode ter medo também. Não tenha vergonha de ter medo. Eu tenho medo de muita coisa e eu tenho que saber quando ele é racional e quando ele não é racional, não é?